Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre semelhança de triângulos, certo? Bom, mas antes de nós falarmos sobre semelhança de triângulos, vamos dar uma pincelada aqui sobre figuras geométricas semelhantes. Bom, eu sei que o menor polígono, o que são polígonos? São poligonais, né, formados por segmentos de retas consecutivos, né, que são classificadas em simples e fechadas. Então, essas poligonais formam os polígonos. E o menor dos polígonos é o trilátero ou triângulo. Só que não existe só ele. Existem os quadriláteros, os pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos e assim por diante. Para que uma figura seja semelhante à outra, é necessário, primeiramente, que elas tenham o mesmo formato, certo? Elas tenham, pelo menos, a mesma classificação. Então, por exemplo, isso aqui é um retângulo. Esse retângulo aqui pode ser semelhante a outro retângulo, né? Só que esse retângulo, ele não vai ser semelhante a um trapézio, né? Não tem como eles serem semelhantes, porque as figuras são de formatos geométricos totalmente diferentes, certo? Bom, então, para nós termos uma noção básica, as figuras geométricas semelhantes são aquelas que possuem o mesmo formato, consequentemente, né, a mesma quantidade de lados, lógico. Bem, só que aqui eu quero definir para vocês o seguinte: figuras semelhantes não necessariamente são figuras do mesmo tamanho. Triângulos semelhantes, partindo do pressuposto agora de triângulos, são triângulos que possuem lados proporcionais e não os lados idênticos, né? Quando eles são totalmente idênticos, né, além de serem semelhantes, eles são congruentes. É uma congruência entre dois triângulos. Mas, nesse caso aqui, eu posso averiguar se esses triângulos são semelhantes ou não. Professor, como é que eu reconheço se eles são semelhantes? Primeiro, nós sabemos que a soma dos ângulos internos, de qualquer que seja o triângulo, é igual a 180 graus, ok? Não importa se ele é grande, médio, pequeno, né? Não interessa qual o tamanho dele. A soma dos ângulos internos vai dar sempre 180 graus. Então, venha comigo aqui. Olha, em qualquer triângulo, o maior lado, ele se opõe ao maior ângulo e o menor lado vai se opor ao menor ângulo. Eu marquei aqui o ângulo A, B e C com traços diferentes para indicar para vocês que eles têm medidas diferentes. Então, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Eu não sei quanto cada um vale, mas eu sei que a soma dos três tem que dar igual a 180. Só que eu tenho um triângulo aqui, EFG, e esse triângulo é bem menor, certo? Só que esse triângulo também ele tem os ângulos com um traço, dois traços e três traços. O que é que eu estou querendo falar para vocês com relação a isso? Né? Esses mesmos ângulos aqui têm medida que os de cá. E a soma dos três aqui também tem que dar 180. Não importa qual o tamanho do triângulo. A soma tem que dar 180. E como é que eu faço, professor, para identificar, né, essa semelhança? Ora, se dois ângulos já são semelhantes, com certeza os triângulos já são semelhantes. É a semelhança chamada de ângulo-ângulo, certo? Então acompanhe comigo. Como é que eu faço para poder encontrar uma proporção de semelhança entre os triângulos? Os lados que estão em frente aos ângulos de mesma medida são lados proporcionais. Preste atenção, não são iguais, são lados proporcionais. Então vamos lá. Quem está em frente ao ângulo de um traço aqui no triângulo maior é o lado que eu chamei de A. Então eu vou dizer que A está para. Quem está em frente ao ângulo de um traço aqui é o lado F. Então A é proporcional a F, certo? Olha aí, o A é proporcional ao F. Agora, quem está em frente ao ângulo de dois traços no triângulo maior é o lado que eu estou chamando de B. Então, eu posso dizer que assim como B é proporcional a
Quem está em frente a dois traços aqui é os lados que estão em frente aos ângulos de mesma medida, eles são proporcionais. B é proporcional a E. Três traços aqui está em frente ao ângulo C, e consequentemente ele é proporcional a o lado G, que está em frente também ao ângulo de três tracinhos. Gente, vocês estão percebendo que eu estou colocando que essas frações, né, são iguais? Isso vai dar uma proporção. Como elas são iguais, se eu dividir o lado A pelo F, o B pelo E e o C pelo G, vai ter que dar o mesmo valor. Esse valor nós conhecemos como constante de semelhança. Então, aqui é a constante de semelhança. Essa constante de semelhança, ela é interessante porque o valor dela me diz muita coisa, certo? Por exemplo, se a constante de semelhança for um valor maior que 1, significa que na fração, o numerador é maior do que o denominador. Consequentemente, significa que a semelhança foi feita do triângulo maior para o menor. Então, nesse caso aqui, foi feita do maior para o menor. Se a constante for menor que 1 e maior que 0, claro, maior que 0 e menor que 1, ou seja, 0,2, 0,3, 0,7, entre 0 e 1, significa que a razão foi feita, a semelhança foi feita do menor para o maior. Por quê, professor? Porque, no caso, o numerador será menor do que o denominador. É uma fração chamada de própria. Se acontece isso, foi feito do menor para o maior. Então, aqui, ó, nesse caso, vai ser do menor para o maior. Professor, e se essa constante for igual a 1? Se for igual a 1, significa que os números do numerador e denominador são idênticos. Se os números são idênticos, os triângulos eles são congruentes. Ó, congruentes. Bom, até aí, né? Tá aí a teoria, né, da semelhança de triângulo. Mas eu quero lembrar para vocês que toda figura geométrica, né, todo polígono, ele possui um elemento que é chamado de perímetro. Ó, perímetro é a soma da medida dos lados. Nesse caso aqui é o perímetro desse triângulo. E o perímetro do triângulo de cá seria E mais F mais G. Se os lados são proporcionais, significa também que os perímetros são proporcionais. Então, olha, eu posso dizer para vocês que isso tudo aqui, né, pode ser igual também a A mais B mais C sobre E mais F mais G, que é o perímetro, também vai ser igual à mesma constante de semelhança. Ok? Bom, então, dada a teoria, nada melhor do que nós visualizarmos uma aplicabilidade, né? Para que a gente possa saber como é que nós vamos aplicar aqui essa semelhança. Vamos apagar essa parte aqui, para que nós possamos aplicar na prática essa teoria de semelhança de triângulos. Então, vamos ver aqui como que isso funciona. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Pegar um exemplo aqui que nos diz o seguinte. Aqui ele está nos dizendo, olha só essa questão. Sendo MN paralelo ABC, o valor de x é
E aí ele colocou para a gente aqui as alternativas A, B, C, D e E. 10, 20, 25, 30, 35. E aí ele colocou a figura aqui. Está aqui a figura. Ele chamou o triângulo maior de ABC. Ele disse que esse lado aqui, MN, como você já viu a informação, é paralelo a BC. E aqui eu tenho os valores de 10, X, 20 e 30. Ora, raciocinem comigo. Nós já estudamos retas paralelas cortadas por transversal. Se esse lado aqui é paralelo a esse, significa que esse ângulo B e esse ângulo M, eles têm a mesma medida. Por quê, professor? Eles são correspondentes. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Certo? Agora, consequentemente, o ângulo C também tem a mesma medida que o ângulo N. E o ângulo A, se vocês prestarem bastante atenção, existem dois triângulos aqui, um maior e um menor. O ângulo A é o mesmo para os dois. Então, observem que os triângulos ABC e o triângulo AMN, eles são semelhantes. Então, eu posso fazer uma razão de semelhança entre o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AMN. Esse símbolo aqui é de semelhança, certo? Indicando que os lados são proporcionais. Vamos lá? Bom, no triângulo menor, quem está em frente ao ângulo de um traço é 20. Então, 20 é proporcional. No triângulo maior, quem está em frente ao ângulo de um traço é 30. Assim como, agora, se eu comecei do menor, eu tenho sempre que ir para o menor agora. O menor vai ficar no numerador. O ângulo de 3 traços está em frente ao lado X. Então, X é proporcional. Quem está em frente ao ângulo de 3 traços no triângulo maior, aí vem a atenção, certo? É o lado AB. E o lado AB é esse lado todinho aqui, ó. Ele é X mais 10. Olha aqui. Cuidado para não errar, certo? Então, agora, nós vamos simplificar aqui o zero, certo? E aí nós temos uma proporção. Uma proporção você pode multiplicar cruzado, meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x, é igual a 2 vezes x mais 10, que vai dar 2x mais 20. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 10, 20. Equação do primeiro grau. O que tem x para o primeiro membro, o que não tem para o segundo. Então, 3x menos 2x é igual a 20. X é igual a 20 unidade de comprimento. O que torna correta a alternativa B de bola. Olha aí. Certinho? Uma questãozinha aí que foi de um vestibular, né? Nada de muita dificuldade. Vocês vejam que como a teoria de semelhança, a gente consegue resolver não só essa, como diversas coisas. Tá bom? Tchau para vocês e com fé em Deus, até o próximo vídeo.